Segue a pergunta para 7 bilhões de pessoas, certo? Então, pessoal, hoje nós sabemos que nem todo mundo sabe comprar e vender inversores e baterias, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta para você que é engenheiro, é técnico, é professor. Não, essa pergunta não é para leigos, certo? Até porque a maioria dos meus vídeos não é para leigos. Então segue a pergunta. Precisamos instalar RSDs em inversores contra choque elétrico? Estou fazendo uma pergunta para você. Alguns fabricantes de inversores especificam que se você usar um RCD, ele deve ter uma classificação mais ou menos 3 vezes maior. Não é o que você sabe, mas quem? Saiba que você não sabe tudo. Como instaladores são desinformados terem um sistema solar que desliga intermitentemente. Quer dizer, você está se colocando no lugar do inversor. Certo? Então você não deve confundir tecnologia com ser humano, são coisas diferentes. Você não pode aplicar um dispositivo DR de proteção contra choque elétrico no inversor. Porque o inversor é um gerador de eletricidade, é uma fonte, não é um subcircuito. Porque se você aplicar dispositivo de proteção humana, que é 30 mA, como você dita lá que é 3 vezes maior, é 90 mA. E o inversor vai desligar. Então, você está se colocando no lugar do inversor. Você está confundindo uma máquina com um ser humano. É aí, pessoal, é que você não sabe aplicar dispositivo de proteção em inversores e baterias. E nem ser humanos, que você está confundindo máquina com ser humano, são coisas diferentes. E aí, ó, o resultado lá embaixo. Está provado que você é analfabeto. Eu estou dizendo que você está provado que você é analfabeto, estou falando analfabeto solar. Não importa se você sabe escrever ou ler. Mas que você é. Porque onde já se viu você aplicar dispositivo de proteção humana em máquinas? Nunca nem tinha visto. Vai lá. Então, eu vou apresentar esses erros aqui, que é para vocês ir aprendendo. Porque não adianta eu estar mostrando para vocês as coisinhas certinho, porque isso aqui é erro de vocês, no Brasil, na Europa, em todo lugar, em todos os continentes do mundo. Há esses erros de dispositivo de proteção para baterias, inversores e seres humanos. Certo? Então, a seguir, eu vou apresentar para vocês qual é o dispositivo de proteção contra incêndios elétricos que você deve aplicar no inversor e baterias. Certo? Então vamos lá. Aqui está. Eu já apresentei essa aula aqui, ó. No Brasil e no mundo, secador de cabelo revela energia solar falsa. Se você quiser saber qual é um sistema solar falso, basta você testar com secador de cabelo, porque ele emite até 40 microtesla com campo magnético. Então, pessoal, secador de cabelo revela incêndio de bateria solar. Na aula passada, eu apresentei secador de cabelo revela energia solar falsa nos motores, certo? Inversores, cabeamento singelo. E hoje eu vou apresentar aqui o secador de cabelo. Ele revela incêndio em bateria solar. Veja só. Se você fizer um teste com o secador de cabelo no sistema de backup, inversor híbrido e bateria, sistema de backup fora da rede, você aplicar uma carga, por exemplo, esse secador, lá na fase você vai medir 11 amperes. No neutro você vai medir 6,9. E no terra está medindo 4,4.
Isso aqui é uma bomba, por isso que a bateria explodiu, ó. Certo? Muitas pessoas, eles reparam, pessoas leigos, engenheiros também, técnicos, ele repara essas duas correntes aqui diferentes, uma maior do que a outra. Ele vai dizer que é sobrecarga. Porque esse pessoal, os currículos dele é do século XIX. Ele só fala em sobrecarga. Existem os campos magnéticos. Você tem que estudar campo magnético. O que é um campo magnético? É correntes elétricas. Então você tem que estudar campos magnéticos. Você tem que estudar campos elétricos. Você tem que estudar paralelismo de condutores elétricos irregulares. Certo? Então, pessoal, qualquer carga, já expliquei isso aí para vocês, qualquer carga elétrica em movimento possui campo elétrico e campo magnético. Este último consideravelmente maior. A força entre condutores elétricos singelos paralelos e irregulares conduz corrente elétrica. O campo magnético, densidade do fluxo magnético em Tesla, energiza o fio terra, esquenta o cabo e singelo e pega fogo. Então, energiza o fio terra, 4,4. Quem energiza esse fio terra é o campo magnético, a densidade do fluxo em Tesla. Do fluxo magnético em Tesla. Energiza o fio terra, esquenta um cabo, singelo e pega fogo. Quando alguns inversores eles mudam para o modo de backup, fora da rede, a maneira como eles lidam com a corrente pode mudar. Em certas configurações, a corrente ativa de uma carga pode retornar ao quadro de distribuição por meio dos condutores neutros de aterramento. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Esse erro é comum na maioria das instalações elétricas do Brasil e do mundo, pondo em risco a vida das pessoas em hospitais, residências, comércios e indústrias. Isso gera incêndio, tá aqui é um incêndio. Mas quem gerou esse incêndio? Essa corrente aqui, ó, de 4,4 amperes. Ela é pequena. Mas quem mostra isso aqui para você? Esse é o secador de cabelo. É a única carga que você pode testar a bateria desse secador de cabelo. Porque ele tem campo magnético. 40 microtesla. E com certeza esses condutores seus irregulares não vai suportar um campo magnético. E vai ter vazamento. Sempre, sempre, sempre quando você instalar um sistema solar, faça o teste de aterramento e neutro. Aqui eu vou explicar como você deve fazer esse teste. A seguir. Preste bem atenção. Como calcular dispositivo de proteção contra incêndios? Você sabe calcular? Dispositivo contra incêndios elétricos não é contra choque elétrico, incêndios elétricos. Não confunda choque elétrico com incêndio, são coisas diferentes. Este é um teste importante que milhares de instaladores não entendem. Você não entende desse teste aqui. Você que é engenheiro, é técnico, é instalador, você não entende desse teste. Um secador de cabelo de 8 amperes. Você compre aí no mercado, tem para vender. Meça a fase 11 amperes, neutro 6,9 e terra 4,4, 4.400 mAh. 4 vezes maior, que você não pode instalar mais do que um dispositivo de 1.000 mAh. 4 vezes maior. Use dispositivo contra incêndio de quanto, pessoal? De 1.000 mAh. Agora eu vou voltar aqui para provar que você é analfabeto. Eu vou voltar aqui. Como é que você dita que você tem que usar dispositivo de proteção contra choque elétrico 3 vezes, que são 90 mAh, contra, olha para cá, 1.000 mAh. É porque você não estuda. Você não estuda para detectar falha, desligar o inversor.
Então o inversor tem que desligar. Aqui ele não desliga, porque passou de 1000 mA, porque 4,4 A que está medindo no terra aqui é 4.400 mA. Essa bateria vai explodir. Então use dispositivo contra incêndio de 1000 mA para detectar a falha de desligar o inversor, para a bateria não pegar fogo. Milhões de projetos de energia solar reprovados. Por quê? Porque você não sabe qual é o dispositivo para aplicar numa bateria inversor híbrido. Você não sabe que dispositivo é. Aqui são os dispositivos de corrente residual, de 2 polos. 1000 mA, tá aqui, ó. 1063 amperes. Você vai aplicar, você tem que saber calcular. A corrente de sobrecarga é 63 amperes e corrente de proteção contra incêndio é de 1000 mA máximo. Você tem que aprender a usar matemática, você tem que saber usar matemática para fazer as coisas certas. Vamos calcular essa corrente aqui. Qual é o inversor que eu devo usar monofásico? Então, se eu tiver um inversor de 10 mil, né? Potência de 10.000 watts ou 10 kW, você vai ter que dividir pela tensão. Para obter o quê? Então você tem que dividir 10.000 dividido pela tensão, não é isso? Ó, 10.000 dividido. A máquina está aqui um problema, ó. Problema na internet. 10.000 a potência do inversor dividido por 220. Você vai encontrar uma corrente de 45,45. Você tem que multiplicar por um fator. Eu sei, não sei se você sabe. Todos os inversores híbridos eles são estrangulados em 1,20. Ou seja, eles não podem funcionar mais do que 1,20 do tempo. Se eles não podem funcionar mais do que 1,20 do tempo, então você tem que aplicar um fator maior porque tem a corrente de surto, de partida. Então, eu tenho que multiplicar pelo fator 1,4. Se ele vai desligar acima de 1,20, então eu tenho que aplicar 1,4. Então, está em 63 amperes. Está aqui escolhido o dispositivo de proteção contra incêndios para o inversor monofásico de 10.000 watts ou 10 kW. Agora vamos calcular o miliampere que você não sabe calcular. Eu já calculei o dispositivo de sobrecarga, que é esse próprio dispositivo de proteção contra incêndios. Ele é um só, não há necessidade de você usar DPS. No circuito CA, que você não sabe o que é circuito CA e você não sabe o que é circuito CC. Aqui está se tratando de circuito CA. Acoplamento bateria CA, acoplamento inversor CA. Então aqui tudo está se tratando em CA. Então, já calculei esse dispositivo aqui, a corrente nominal, para ser aplicada no inversor de 10 kW. Está calculado, está aí a máquina mostrando. Agora eu vou calcular o miliampere, e esse aí é o mais difícil. Então, para mim calcular uma proteção menor do que 1000, porque se eu calcular para 1000, o dispositivo vai desligar e vai ficar desligando o inversor. E se ficar desligando o inversor com 1000, tem problema nas suas instalações. Então, esse dispositivo é para a sua bateria não pegar fogo e nem o inversor pegar fogo. Aí, como calcular esses 1000 mA? Então, para você calcular esses 1000 mA, você tem que voltar aqui, ó. O que é que você tem que fazer? Você tem que estudar muito, muito. Então, o primeiro passo para você calcular um dispositivo contra incêndio de 1000 mA, porque o medidor está aqui, nós temos amperímetro na fase, no neutro e no terra, medindo aqui as correntes elétricas. Então, se aqui já chegou 4,4, você tem que fazer uma correção nas suas instalações que está errado.
certo? E além do mais, essa bateria que está medindo aqui, o sistema está funcionando desprotegido, que era para estar desligado e não está desligado. Então, qual é a corrente que você deve usar máximo no aterramento? Então, você vai ter que usar fase neutra, que ambos teriam que estar iguais e não está. Então, você tem que ter uma corrente de 9 no fase, menos 8,5 no neutro. Então, você tem uma corrente de 0,5, ou seja, 500 mA. Ou você pode ter 9 A no fase, menos 8,2 no neutro, que é igual, ó, 9 menos 8,2 é quanto? 0,800 mA. Então, qual é o dispositivo que eu tenho que usar? De 1000 mA. Por quê? Porque quando essas correntes aqui, ó, se a fase for 9 menos 8 no neutro, vai dar 1 vezes 1000 é igual a 1000 mA. Então, quando a fase e o neutro, a fase 9 e neutro é 8, 9 menos 8, 1, aí ele vai desligar. E seu inversor e bateria não vai queimar. Vocês entenderam agora como calcular? Então, para vocês calcular esses dispositivos, você subtrai, né? Como eu fiz a subtração do fio fase menos neutro para obter a corrente de aterramento. Tem que ficar na faixa, a corrente de aterramento tem que ficar na faixa de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9. Se chegar 1, o dispositivo desliga. E como é que teu sistema está dando 4? Me diga, está errado. Tem erro nas tuas instalações. O erro não é do inversor, o erro não é da bateria. O erro é de suas instalações elétricas que está mostrando aí. Quem está mostrando esses erros é o secador de cabelo. Quer dizer, eu passo secador de cabelo, quer dizer, eu já vi vídeo aí no YouTube, uns eletricistas inexperientes, ligando o secador para mostrar para o público que ele não sabe nem medir uma corrente. Lá ele apenas colocou um alicate no fio fase. Ele teria que colocar o alicate no fio fase, no fio neutro e no terra. Ele não fez isso. Por quê? Porque ele não estuda. Ele não sabe nem o que é uma corrente no fio fase, no fio terra. Ele não sabe o que é isso. E fica apresentando esses vídeos babaca. Que eu não assisto. Eu não assisto nenhum vídeo de YouTube babaca. Então aprenda, cara, a testar. Bateria, aprenda. O sistema tem que estar no modo de backup. Como o instalador deve realizar o teste? Coloque o inversor no modo de backup. Aplique uma carga, um secador de cabelo de 8 amperes, como eu estou aplicando. Meça o condutor fase e em seguida o condutor neutro. O instalador deve ver a corrente igual em ambos, mas não estão iguais, estão diferentes, quase neutro. Se houver menos retorno através do neutro, o equilíbrio provavelmente está passando pelo condutor de aterramento. Isso é perigoso e causa incêndios, como causou. Então, use uma corrente de 9 a 8,5 amperes, 500 mA, para um teste significativo. O inversor não desliga. Então, você tem que fazer a correção nas suas instalações elétricas para corrigir essas falhas. Você tem que aprender. Eu estou fazendo aqui, ó, uns cálculos de corrente de 11 amperes no fase, 6,9 no neutro e 4,4 que está errado isso aqui. Mas é o erro de suas instalações elétricas que estão erradas. Vocês usam cabeamento falso, vocês usam cabo singelo falso, certo? Porque não estuda, você não sabe o que é campo magnético. Você não sabe o que é interferência eletromagnética. Tudo isso interfere no sistema de energia solar. E campo magnético, ele explode qualquer sistema solar e elétrico, como já explodiu. Não brinque com campo magnético. Essa aula passada aqui, eu apresentei também. Mesmo cálculo. Até porque
Se eu usar uma corrente de 8 a 8,5 amperes para um teste significativo, eu só fazer essa subtração aqui, eu vou encontrar a corrente adequada para o fio fase e a corrente adequada para o neutro, que é 8. Se eu subtrair 8,5 menos 8, é claro que dá 0,5. Então, se eu aplicar um dispositivo aqui de 1000, que é esse aqui, ó, presta atenção, voltando para cá. Se eu aplicar esse dispositivo de 1000 mA para esse cálculo que eu fiz aqui, ó, para você aprender, claro que ele não vai desligar. Mas quando essa corrente ela atingir 1 ampere, o dispositivo vai desligar. Qual dispositivo que vai desligar qual dispositivo que vai desligar o inversor para não queimar a bateria? É claro que é esse dispositivo de corrente residual para contra incêndios de bateria em inversores. Aí o que acontece? Você que não estuda usa DPS. Você que não estuda usa DPS e você que não estuda usa DR no inversor, confundindo máquina com ser humano. Aprendeu? Você aprendeu? Você aprendeu como calcular miliampere e você aprendeu como calcular corrente nominal, certo? E você aprendeu aqui que tipo de dispositivo de proteção você deve utilizar no inversor de bateria, que é o dispositivo residual, que é esse aqui, ó. Dispositivo de corrente residual de 1000 mA que se aplica em contra incêndios elétricos. E não de, como você aplicou aqui, ó. Você que é engenheiro aplicou aqui RCDs, dispositivo de proteção para ser humano contra choque elétrico no inversor, confundindo máquina com ser humano. Porque você não estuda. Me diga como é que você vai aplicar um dispositivo de proteção humana numa máquina. Me explique. Quer dizer, hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, mas ninguém sabe vender inversores e baterias. Ninguém! Não sabe nem usar um carro elétrico. E eles ficam ocupando aí carro elétrico no YouTube. Eu assisto aqueles vídeos. Por que aquelas baterias de carro elétrico não duram 6, 8 anos? Porque ele não sabe usar carro elétrico. Aí fica sujando a imagem das indústrias automobilísticas. Eles ficam manchando a imagem dos fabricantes de inversores. Eles mancham a imagem de fabricante de baterias. Por quê? Porque 7 bilhões de pessoas não sabem usar inversores, não sabem usar baterias, não sabem usar painéis solares, não sabem usar nada de energia solar. E nem carro elétrico. Até porque ele não sabe nem o que é energia, não sabe nem o que é potência, não sabe nem o que é autonomia, não sabe escolher um dispositivo de proteção contra incêndio e contra choque elétrico. Não sabe. Aprendeu aqui. Você aprendeu aqui. Você aprendeu aqui. Qual dispositivo contra incêndio para bateria e inversores? Um dispositivo contra incêndio de 1000 mA para detectar a falha e desligar o inversor. Tanto o inversor como a bateria. Para que isso? Para a bateria não pegar fogo. Porque nesta situação aqui a bateria já pegou fogo, 4.4 no terra. E tem mais, isso aqui engana qualquer, eu disse milhares. Você que é engenheiro técnico, você não sabe fazer esse teste. Porque, olha, se essas correntes aqui fossem iguais, digamos 11 no neutro, e aqui aparecesse um 4,4 aqui, você ia ficar perdido, você não ia saber nem o que é. Pergunta em São Paulo. 3 fases iguais, correntes iguais, fase R, ST, tudo igual. 15 amperes, 15 amperes e 15 amperes.
e um condutor esquentando? Corrente no terra, altíssimo. E o que é isso? Maneira de instalar, você usa cabo singelo, que é errado. No bandejamento, na tubulação, aéreo, tudo gera campo magnético. Você tem que estudar densidade do fluxo magnético em Tesla, que energiza o fio terra, esquenta um cabo singelo e pega fogo. Então, você tem que estudar densidade do fluxo magnético. São os campos magnéticos. Ele afeta tanto o fio fase como o fio neutro e o terra. Você, às vezes, você faz uma medição, tá tudo igual, ambos iguais, mas tem um cabo esquentando, mas está vazando corrente no terra, você não sabe qual é, você fica louco, e você não acha o defeito. Mas qual é o defeito? Maneira de instalar, cabeamento, maneira que você está instalando errado. Se você colocar condutores elétricos em paralelos irregulares, vai gerar campo magnético no fio terra. Então você tem que ter muito cuidado com o campo magnético. Vocês falam muito em sobrecarga. Por que vocês falam em sobrecarga na era digital? Porque o currículo de vocês é do século XIX. Aqui eu não estou falando em sobrecarga. Aqui eu estou falando em campo magnético. Interferência eletromagnética. Aqui eu estou falando em campo magnético, interferência magnética. Por quê? Aqui eu estou falando em campo magnético, interferência eletromagnética. Por quê? Porque eu estou testando o inversor e a bateria com secador de cabelo. E secador de cabelo, ele emite 40 microtesla. Procura estudar. Procure estudar o que é densidade do fluxo magnético em Tesla. Esses fluxos magnéticos de densidade, eles explodem bateria. Aí você fala em sobrecarga, porque você não estuda. Aqui não tem nada a ver com sobrecarga queimando bateria. Aonde já subiu sobrecarga queimar bateria? Me diga. Aonde? Só se for na tua universidade, na tua escola. Aonde tu já viu sobrecarga queimar bateria? Aonde? Porque na minha escola não existe isso. Só se for na sua escola. Porque na minha escola, hoje, nós estamos na era digital. Hoje, na era digital, tem o quê? Campo magnético. Densidade do fluxo magnético em Tesla. Hoje é o que tem de mais afetando o sistema elétrico. E você fica perdido. Porque você não sabe fazer esse tipo de teste. Então, pessoal, é o seguinte. Você está no canal Luz Solar 120 graus elétrico, certo? Muitos projetos elétricos, todos são meus, e risco mínimo de regulamentação excessiva de energia solar, pois estou fora da rede. Estou fora da rede porque neste exato momento eu estou fazendo o teste de um secador de cabelo no modo de backup. Projetos de energia solar, inversor de frequência hídrica 120 graus elétrico para bombeamento de água. Trabalha eu, João, eletricista em São Paulo. Certo? Projeto solar off-grid inversor hídrico V2L para V2H. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Dê um gostei, se inscreva no canal. Não se esqueça de colaborar com o canal. Certo? Você aprendeu calcular corrente miliampere para proteção de bateria e inversores, para utilizar dispositivo de proteção contra incêndios. Você aprendeu a calcular corrente nominal para dimensionar os disjuntores. Você aprendeu como medir campo magnético. Quando se fala em campo magnético, estou me referindo à corrente elétrica no fase neutro e terra. Certo? Essas medições são muito importantes.
você tem que fazer quando você terminar as instalações. Você tem que fazer todas essas medições por obrigação. Se você não fizer essas medições, você pode parar na cadeia. Se você não fizer todas as medições, você vai parar na cadeia, porque o sistema pode pegar fogo. Então, tá aí meu contato. Meu Pix é raimundoevangelista@gmail.com. Então, espero que você ajude o canal, certo? Com qualquer valor. Porque é o seguinte, eu detesto pessoas que se aproveitam do meu canal. Eu detesto pessoas que se aproveitam do meu canal. Certo? E é o seguinte, eu não ministro aula para agradar as pessoas. Eu não ministro aula para agradar as pessoas. Entendeu?